Olá a todos. Esse ano de 2020 tivemos diversos desafios, diversas dificuldades. Muitos perderam seus entes queridos, muitos perderam o emprego, muitos perderam saúde, perderam bens, uma série de coisas. E algumas questões surgem. Onde que está Deus? Por que Deus não intervém? Por que Deus não faz alguma coisa? Parece que Deus está calado, parece que Deus não está agindo. Você pode achar que essas questões elas são novas, surgiram agora, mas não, elas são antigas. No livro do profeta Abacuque nós já vemos essas questões sendo colocadas. No capítulo 1, no versículo 2 até o 4, diz assim: Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei de ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem e brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e com isso a justiça é corrompida. Então aqui temos um quadro em que o mal tomou conta daquela realidade em que Abacuque vive. E ele se dirige a Deus com uma série de questões, pedindo socorro. Até quando isso, Deus? Até quando o Senhor vai permitir isso? E pode ser que hoje muitos tenham se perguntado: até quando, Deus? Até quando vai essa pandemia? Até quando essa realidade vai nos assolar? Deus dá algumas respostas para Abacuque. Eu gostaria de destacar apenas uma delas, que está no capítulo 2, do versículo 2 até o 4. Diz assim: Então o Senhor me disse: escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demorar a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá. Não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Então podemos aprender duas coisas dessa resposta que Deus dá a Abacuque, diante do mal que está afligindo aquela realidade. Primeiro, Deus ele virá com justiça no fim, no futuro. Deus virá com justiça. Parece que vai demorar, mas Deus vem no tempo que lhe aprouver, no tempo que ele achar que é o tempo correto. Então, no tempo correto, Deus virá com justiça. E se você continuar lendo esse capítulo, ai daqueles que praticaram perversidade, que são injustos, eles terão a sua recompensa, que não será boa. Então, Deus ele virá com justiça, no tempo correto. Na plenitude dos tempos, Deus vem com justiça. E ele vai tratar com essas pessoas. Nós perguntamos às vezes, por que Deus não pune o mal imediatamente? Por que essas pessoas que contribuíram para que o coronavírus se espalhasse rapidamente, que ficaram quietas, que foram negligentes, por que elas não são punidas imediatamente? Mas nós temos na Bíblia relatos como esse que dão a entender que um dia sim, todos os que praticaram o mal e o bem também vão ser julgados por Deus. Então Deus virá com justiça no futuro e de uma vez por todas acabará com a maldade e julgará os injustos e aqueles que praticam a maldade. A segunda coisa que nós podemos aprender com essa resposta de Deus, ali é mencionada a figura do justo. O justo ele é diferente do ímpio, ele é diferente do injusto. O justo ele não confia em si mesmo, mas ele confia em Deus, e ele vive pela fidelidade em Deus. Uma segunda resposta que Deus dá para o mal é a figura do justo. O justo é chamado a viver de maneira justa, de maneira correta, de maneira que Deus aprova aqui na terra, com o intuito de levar o reino de Deus e de amenizar o mal e o sofrimento que tanto atacam e tanto assolam a criação de Deus. Então temos aqui duas respostas. Uma que vem diretamente de Deus, em que Deus um dia vai acabar com a maldade e toda a injustiça, e uma segunda resposta que se aplica a nós. Nós, nesse tempo em que ainda estamos aguardando que Deus venha e acabe totalmente com o mal,
com a injustiça, somos chamados a viver de maneira justa. Somos chamados a viver de maneira diferente. Se vivemos dessa forma, podemos assim manifestar a justiça de Deus e podemos amenizar o mal e o sofrimento e toda a injustiça que está assolando o mundo. Na Bíblia inteira nós vemos Deus agindo por meio de pessoas. Então não fique esperando que Deus venha aqui e resolva toda essa questão, mas Ele vai sim agir por meio de pessoas. Deus só irá resolver de maneira completa essa questão no fim. Ele mesmo vai tratar com isso. Mas enquanto nós estamos aqui, cabe a nós ser usados por Deus e manifestar essa justiça. Então que você pense o que você pode fazer pelo seu próximo nesse contexto em que vivemos. De que maneira você pode manifestar a justiça de Deus para essas pessoas. Não precisa de coisas extraordinárias, mas às vezes atitudes pequenas. Então que você pense nisso. Deus, Ele sempre usa pessoas. É dessa maneira que Ele age no mundo. E Ele quer agir através de você também. Então que você se alegre com isso. E por último, gostaria de destacar um texto bem conhecido de Abacuque, no capítulo 3, do versículo 17 até o 19, que diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é minha força. Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Nós não sabemos como será 2021. Temos uma série de incertezas, de dúvidas, de preocupações. Não sabemos. Pode ser que a figueira não floresça, como o texto diz. Pode ser que ainda não haja um tempo em que tudo volte ao normal, que tudo se resolva. Pode ser que demore. A gente não sabe. E como que a gente vive então nesse tempo? Nós vivemos com a certeza de que podemos confiar em Deus, de que apesar de tudo podemos nos alegrar nele, assim como Abacuque fala. E podemos viver com a firme esperança e a firme convicção de que Deus, Ele sustenta os justos. Deus, Ele sustenta as pessoas que querem viver com Ele, que buscam viver de maneira justa. Então, apesar de todo o contexto, apesar da maldade, apesar da injustiça, do sofrimento que se encontra no mundo, nós temos um Deus que é soberano, que um dia vai acabar com tudo isso. E nós temos um Deus que nos sustenta. E damos graças a Ele por isso. E que você possa lembrar sempre disso, nesse ano agora que se inicia. Que você fique firme com Deus, sabendo que Ele vai sustentar você, apesar de toda a situação que nós vivemos. Então, que você tenha um ano novo cheio de esperança, cheio da presença de Deus, e lembre-se que Ele quer te usar e Ele quer te sustentar também. Então, essa é a mensagem que nós como igreja gostaríamos de falar para vocês. Espero que Deus continue falando com cada um de vocês e abençoando vocês e suas famílias. Amém?